Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, um Feliz Natal para você, que Papai do Céu abençoe sempre, que você tenha tido uma ótima noite de Natal com a sua família, com os seus amigos. Chega deixando o seu like, hein? Você achou que não teria vídeo hoje, Natal? Porque tem uma notícia importante para debatermos aqui no nosso canal. Comenta, compartilha o nosso conteúdo se você curte, manda para geral e, claro, se inscreve no nosso canal. Afinal de contas, quanto será o orçamento de 2024? O de 2023 ultrapassou 300 milhões de reais e foi o recorde da história do Vasco. Mas só que ano que vem o aporte será muito maior da 777. Então, afinal de contas, quanto vai ser o orçamento do Vasco no futebol, como ele será utilizado, todo para compra de jogadores, enfim, o que vai acontecer no próximo ano. Então, convido você a acompanhar até o final o nosso vídeo para entender um pouco mais do que vem por aí. E, claro, vamos debater a renovação do Ramon Dias, a ausência, por enquanto, de reforços. Então, vamos embora, vamos juntos. Já vamos começar nesse tema, porque passou o Natal. E claro que nós, vascaínos, ficamos na expectativa de ter um reforço, de ter nomes anunciados. Normal, o torcedor vive desta expectativa, até porque ele olha para o lado, enxerga os rivais anunciando, negociando, e o Vasco não aparecendo nesse cenário. É normal a comparação. A ansiedade, a expectativa, elas são do tamanho do Vasco. E, principalmente, das possibilidades e da promessa feita lá atrás pelo Josh Wander, no ano passado, quando aquele Vasco e Flamengo de 2022 seria o último Vasco e Flamengo desigual, o que é uma mentira, obviamente. Num futuro, pode até ser, mas no presente e num futuro a curto prazo, isso é impensável. Deixa eu trazer uma notícia aqui antes de seguir nesse caminho, envolvendo algumas negociações. O Alexandre Matos ainda não voltou dos Estados Unidos. Lá ele passou o Natal e em conversas com os dirigentes da 777. Segundo o Alexandre Matos, já confidenciou algumas pessoas próximas e até no bate-papo que ele teve com o Joel Silva do Lance, corrobora com isso. Ele quer fazer do Vasco um time novamente campeão. Clube, a sua história, isso aí ninguém apaga. As conquistas já estão aí. Mas ele quer fazer um Vasco de novo campeão. E ele sabe que terá em mãos um orçamento milionário. Porém, ele não tem a liberdade para trabalhar que teve em outros clubes. Mas ele já sabia disso de antemão quando veio para o Vasco da Gama. Fecho parênteses. E volto a tratar do Ramon Dias, no Vasco da Gama. Ele é aguardado junto com a sua comissão técnica no dia 5 de janeiro, no Rio de Janeiro, para iniciar a pré-temporada. O Vasco tem alguns locais e ainda não definiu, não bateu o martelo. Só que até lá, ele espera encontrar uma estrutura do CT melhor. Porém, o nosso CT ainda está com obras para fazer, como, por exemplo, a reforma dos vestiários. Por incrível que pareça, isso é de forma absurda, a 777 não liberou dinheiro para a reforma. Ou seja, as pessoas que foram contratadas não podem começar a obra, comprar o material, porque isso tem um valor muito alto, porque não houve a liberação da verba. Então, assim, não adianta não fazer o mínimo necessário dentro do CT profissional do Vasco, Moacir Barbosa. Por mais que a 77 entenda, e com parte de razão, porque o terreno não é do Vasco, não vamos fazer uma obra significativa, porque amanhã vem a prefeitura, muda o prefeito, o poder público retira o Vasco de lá, já que é uma sessão. Ok, mas o mínimo necessário precisa. Não só o gramado, que está sendo cuidado e remodelado para a próxima temporada, a estrutura do Departamento de Saúde e Performance, o DESP, mas também os vestiários, por exemplo, as acomodações do dia a dia dos jogadores. E essas obras serão feitas em 2 etapas. Uma delas era para agora,
para esse final de ano, já a pedido do próprio Ramon Dias, mas ela ainda não começou. Quem sabe já nessa semana comece, ou ainda nessa semana, né? Porque estamos terminando o ano de 2023 e o dia 5 de janeiro está logo ali para que os jogadores voltem ao trabalho e numa sequência saiam para uma pré-temporada, dando um novo prazo para obras sem ninguém dentro do CT Moacir Barbosa. Vamos falar do orçamento, porque o Vasco terá nessa próxima temporada, torcedor, anote, o maior orçamento para trabalhar o futebol da história do Vasco. Não estou nem falando nesse momento, por isso que eu vou dividir esse orçamento, em vendas de jogadores. Há ativos do Vasco que são vendáveis, né, que estão numa lista de supostas vendas. Gabriel Peck, Figueiredo, Marlon Gomes, Ryan, Miranda, são todos ativos que são possíveis de acontecer alguma negociação envolvendo eles. Mas não vou entrar nessas possibilidades, e sim na realidade. Hoje a camisa do Vasco vale algo em torno de 60 milhões de reais, somando todos os patrocínios, né? 58, 60, nessa variação. Vamos arredondar para 60. O Vasco vai receber a Vasco da Gama SAF um aporte nesse ano sob contrato, isso está no contrato, de 270 milhões. Só aí já ultrapassamos o orçamento de 2023, porque vai chegar a 330 milhões de reais. Só que somado a isso, existe bilheteria, existe sócio-torcedor, existe projetos em que o Vasco trabalhe de forma pontual, patrocínios pontuais. Então, assim, existem outras receitas que o Vasco vai buscar. O orçamento do Vasco, trabalhado para esse ano, à exceção, de novo, não vou colocar venda de jogadores, porque a estimativa é que ultrapasse 120 milhões de reais. É de que o diretor executivo, Alexandre Matos, tenha para trabalhar nesse ano 380 milhões de reais. Com a estimativa de venda de 120, o Vasco chegaria a um orçamento de R$500 milhão, 500 milhões de reais. Bom, então, Azevedo, legal. O Vasco pode ir ao mercado, comprar jogadores por 40, 50, 60 milhões. Atenção, esse é um orçamento para tocar o ano do Vasco da Gama. De novo, vamos excetuar a possível venda, porque não tem nenhuma venda para acontecer. Elas podem acontecer ao longo do ano, dependendo do desempenho dos jogadores. Mas vamos pegar os 380 milhões. São para o dia a dia. Quando a gente fala dia a dia, reforma do CT, pagamento de salários, a folha salarial do Vasco não é baixa. Nessa temporada, ela ficou na ordem de 15 milhões de reais. Então, 15 vezes 12 já são 180 milhões. Se você tem 380, sobram 200. 200 para dia a dia, viagens, manutenção do CT, obras emergenciais, contratação de jogadores. Então, o Vasco ainda vai passar por um estágio de evolução, porém não do estágio que nós, torcedores, quando olhamos para o lado, pô, por que fulano contrata o cara de 80, outro de 70, outro de 50? O Vasco ainda não chegou nesse estágio. O Flamengo trouxe o De La Cruz por 80, mas o orçamento dele ultrapassa 1 bilhão. E esse orçamento pode ser incrementado de acordo também com premiações. Chegar longe nas competições, não fazer um papel que o Vasco fez, ficar na segunda fase de Copa do Brasil, faturar apenas 3 milhões e meio de reais em premiação, ridículo, 1.700 por cada fase, ridículo. Avançar no Campeonato Brasileiro, ficar na parte alta da tabela, pegar premiação alta. Então o Vasco nesse ano tem uma estimativa de orçamento de 500 milhões de reais. Se ele vai se aplicar, se ele vai chegar a esse nível ou até ultrapassar, somente o dia a dia vai indicar. Se os jogadores vão ficar supervalorizados, se o Gabriel Peck vai ser bem vendido, se o Ryan, que é um ativo fantástico do Vasco, será muito bem vendido, uma coisa eu tenho certeza. Com o Alexandre Matos à frente, as vendas serão gigantes. Só que para isso, o Vasco precisa performar em campo. E aí é aquela famosa roda gigante. Preciso fazer a roda girar para chegar lá em cima. Ter bom time, bom desempenho, alcançar boas posições, aí sim vender o meu ativo em alto nível.
é uma coisa que é cíclico. Só que o Vasco precisa passar esse ciclo. Um grande abraço, Feliz Natal para você e eu te espero amanhã no nosso Café Vascaíno. Amanhã tem novidades, hein? Aguarde!